Olá, irmãos, graça e paz. Quero convidá-lo, você neste momento, você que está aí na sua casa, a nós estudarmos juntos um texto da palavra do Senhor. Quero compartilhar algo que Deus falou ao meu coração e quero nesta hora então convidá-lo a abrir a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: Quem instigou esse rei que vem do leste e o chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie seus reis? Com sua espada reduz exércitos a pó e com seu arco dispersa como palha ao vento. Ele os persegue e segue adiante em segurança, mesmo que caminhe em território desconhecido. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Eu quero destacar até aqui, depois nós continuaremos lendo alguns versículos desse capítulo 41. Eu quero destacar nesta hora a respeito desse capítulo 41 do profeta Isaías. Deus trouxe um recado ao seu povo e Deus falou ao seu povo de maneira muito especial. Nesta hora então quero compartilhar com os irmãos a respeito desse Deus soberano, esse Deus poderoso. A respeito desse capítulo 41, quando nós lemos esse capítulo todo com cuidado, você vai notar que Deus fala através do profeta que existe agora um rei que viria, uma profecia, um rei que viria para transformar a realidade de Israel. Mas onde Israel estava? Israel tinha sido levada cativa para a Babilônia. Israel estava no cativeiro. Israel havia perdido a sua soberania, foi levado cativa para a Babilônia e o rei Nabucodonosor governava sobre os israelitas. Agora Deus faz uma profecia traz uma profecia através do profeta Isaías dizendo: eu farei com que um rei surja e possa triunfar sobre os reinos desta terra. Deus estava falando através do profeta Isaías do rei Ciro. Ciro seria o novo imperador que venceria os babilônicos pouco tempo depois. Nós teremos uma batalha onde o rei Ciro vencerá os babilônicos e esse rei será triunfante diante de Nabucodonosor. Então, diante desse contexto, nós podemos notar que Deus, ele faz com que o seu poder soberano se manifeste. E eu quero destacar então alguns pontos nesta hora a respeito disso. E o primeiro aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos é a respeito do Deus soberano, que é cuidador, que sustenta os seus filhos. Olha que interessante, o texto vai dizer que esse rei, verso que nós lemos 2, quem instigou esse rei que vem do leste e chamou para justo serviço de Deus? Israel estava cativo, estava sofrendo, e agora Deus utiliza das circunstâncias do mundo, ou seja, Deus utiliza de um rei chamado Ciro, que nem cristão, ou melhor, servo temente a Deus era, não era do povo de Israel, mas para que pudesse trazer algo que transformaria a nação de Israel. Ciro trouxe Israel, permitindo que Israel voltasse para Israel, mesmo sendo súditos ainda de Ciro. Ciro permite que Israel volte para Jerusalém e utilize dos seus domínios para ali morar, para ali trabalhar. Ciro foi um libertador na vida de Israel. Israel foi abençoada através de um rei que vence Nabucodonosor. E Ciro, o texto diz que Deus usou esse rei que se levantaria para trazer grande bênção sobre Israel, sobre essa nação. Esse aspecto é muito importante porque nosso Deus, o nosso Senhor, ele é soberano. E esse Deus soberano que nós cremos, ele é poderoso para fazer com que reis, governantes, cumpram o seu querer. Nada foge do controle de Deus. Olha que interessante, nós temos na nação de Israel algumas figuras. Israel sempre experimentou através das circunstâncias da história que Deus cuida dos seus.
E esse Deus que é soberano, esse Deus que traz libertação a Israel agora, já se manifestou no passado quando Moisés foi levantado no Egito. Você se lembra bem que Deus levantou Moisés para que tirasse o povo do Egito. Agora Deus levanta Ciro, um homem inclusive que não temia o Deus de Israel, mas para abençoar o povo de Israel. Interessante essas figuras, Moisés, Ciro, e eu quero dizer a você, o nosso Deus é um Deus tão soberano que Ele tem todo o prazer em manifestar o seu poder e nos libertar de tudo aquilo que tantas vezes este mundo nos oprime. Eu me lembro bem que quando Israel saía para caminhar no deserto, vocês vão notar que eles reclamaram muitas vezes dizendo: nós estamos caminhando no deserto, mas gostaríamos de ter aquilo que tínhamos no Egito. Existe uma expressão que é assim: Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. O povo estava andando no deserto, mas ainda reclamava porque tinha que enfrentar as areias quentes, tinha que enfrentar muitas vezes algumas privações e lembravam lá do Egito. Nessa hora que nós podemos notar que Deus sempre quis manifestar o seu poder através de homens como Moisés, como Ciro. Moisés foi usado para tirar do Egito Israel. Ciro foi usado por Deus para tirar Israel da Babilônia. Mas somente Cristo pode nos tirar de fato, nos libertar de nós mesmos. Como nós somos muitas vezes reclamões, não é verdade? Nós temos necessidade de Deus nos trazer uma libertação verdadeira. A palavra do Senhor Jesus mostra em João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, que diz assim: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente Cristo tem o poder para fazer com que o seu coração e o meu se liberte de tudo aquilo que nos aprisiona. Tantas vezes o que nos aprisiona é o nosso coração incrédulo. Tantas vezes o que nos aprisiona é a nossa maneira pessimista de enxergar a vida. Tantas vezes nós olhamos para as coisas que ficaram para trás e ficamos presos a elas. Cristo tem esse poder de transformar nossas vidas e revelar a você que Ele está no controle de todas as coisas e que inclusive tudo que surge e que acontece, nada pode escapar dos seus propósitos. Creia de maneira especial que o Senhor Jesus veio para fazer com que o seu coração, a sua mente, possa experimentar verdadeiramente uma liberdade que só Ele pode trazer ao seu coração. Você já parou para pensar que tem pessoas que têm motivos para agradecer, motivos para louvar a Deus e não encontra no coração paz, não encontra na mente, não encontra na sua casa? E é interessante que as circunstâncias, mesmo sendo boas, não faz com que esse coração se alegre. Eu quero deixar nesse primeiro ponto aqui uma mensagem a respeito. Nós precisamos experimentar do poder de Deus soberano e nos render dizendo: Cristo, Senhor Jesus, liberte-me, me dê graça para que eu possa experimentar realmente uma vida livre das cadeias que nos prendem. A nação de Israel foi liberta através de Ciro, mas nós notamos que Israel foi por muitos anos aprisionada, ela foi subjugada, e quando Israel voltou a habitar no seu território, Deus os abençoou. E eu gostaria então nesta noite de compartilhar sobre esse primeiro ponto, que o Senhor Jesus faça na sua vida uma ação libertadora. O que hoje o seu coração aí está ainda aprisionado? Alguma tristeza, alguma decepção? Qual a frustração que você está no seu coração aí? Eu quero dizer a você de toda a do meu entendimento, do meu coração, Cristo pode trazer na sua vida a verdadeira libertação, a verdadeira graça de você experimentar paz e tirar você dessas algemas que muitas vezes te prende ao passado, muitas vezes te prende à dor, prende ao ressentimento, à amargura. Que Cristo possa
libertar o seu coração, libertar nossas vidas nesta hora. O texto nos mostra que o Evangelho de João, Jesus dizendo: mas por que os judeus precisavam ser libertos? Jesus responde: se Cristo vos libertar. Nós temos tantas demandas, nós somos presos a tantas coisas pequenas, mas que muitas vezes faz com que nós nos paralisemos, que nós sejamos muitas vezes objeto do nosso passado, nós sejamos presos àquilo que não nos faz mais bem. Então eu compartilho contigo nesta noite, que Cristo possa trazer graça ao seu coração, você viva do presente, daquilo que Cristo tem para você, para o seu futuro. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito de fazer você livre de todas as cadeias, de toda aquela demanda do coração humano, murmuração, reclamação, sempre lastimando, sempre preso a alguma coisa que já aconteceu. Cristo pode fazer isso no seu coração. Eu destaco agora capítulo 41, verso 8, diz assim, verso 8, a palavra do Senhor de Isaías, profeta Isaías, capítulo 41, verso 8, deixa eu só pegar aqui, 41, 8, diz assim: quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Esse é o texto agora que nós temos aqui do profeta Isaías ao povo de Israel. Deus, de maneira muito direta, diz a Israel: vocês estão sofrendo, mas existe algo que eu irei fazer por vocês. Eu irei trazer sobre a memória de vocês que vocês são meus escolhidos. Vocês são os descendentes de Abraão. Ou seja, vocês possuem uma herança. E eu quero cumprir essa herança sobre a vida de vocês. Então eu destaco o ponto 2, o nosso segundo aspecto é: Deus nos ama de uma maneira muito especial. Deus ama aqueles que se submetem a Ele. Deus ama se você de fato deseja conhecê-lo. Olha que interessante, o texto diz assim que Israel nunca foi uma potência. Inclusive, Deus vai chamar a nossa atenção aqui, destacando no verso adiante, dizendo assim, verso de número 10, não tenha medo, pois eu estou com você. Por que medo? Porque Israel enfrentava os babilônicos, enfrentava agora os sírios, e eles eram uma nação pequena. Quando nós nos deparamos com isso, nós podemos notar que de fato Deus se importava com Israel. O verso 14 diz assim: embora você não passe de um vermezinho, ó Jacó, não tenha medo. Deus está dizendo: você parece muito pequeno comparado às outras nações. Nós temos nações poderosas como a Babilônia, a Síria, depois nós teremos a própria Grécia, Roma, e Israel sempre um país pequeno. Contudo, Deus está dizendo: eu tenho um propósito sobre as suas vidas, eu tenho um propósito de manifestar o meu amor sobre vocês, Israel. É interessante isso porque Deus não trabalha com a lógica do homem. O amor de Deus, ele é muito especial. E o que Deus está dizendo para Israel? Você não tem tanta competência, você não tem poderio militar, você não tem tanta estrutura para combater os outros reinos, mas vocês possuem algo. Eu sou o Deus de vocês. Eu sou o Deus que se importa com vocês. E é isso que acontece aqui quando Deus decreta isso. Deus agora diz de uma maneira direta: Israel, eu cuido de vocês. O texto vai dizer vermezinho de Jacó, ou seja, algo frágil, pequenininho, mas Deus está dizendo: eu mesmo cuido de você. Essa expressão Deus é a força de toda a nação de Israel. Deus é aquele que manifesta o seu poder de maneira toda especial.
Lá no profeta Jeremias, eu quero ler rapidamente, Jeremias capítulo 31. Jeremias 31 diz assim o verso de número 3. Há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal, a atraí para mim. Eu a reconstruirei, verso 4. Israel, minha filha virgem, você a voltará a ser feliz e a dançar alegremente com seus tamborins. Israel sofreu muito. Você imagina uma nação que tinha liberdade e depois é feita escrava, subjugada. Israel sofreu por causa da sua desobediência. Mas Deus traz um recado dizendo: eu mesmo, o Senhor, sou a sua força. Eu mesmo sou aquele que tem um propósito para trazer você de volta à sua condição de ser, de fato, uma nação livre, uma nação abençoada. E essa declaração do profeta Jeremias, Deus dizendo: eu mesmo amei vocês com amor eterno. Eu quero então nesta hora apontar para você, você é amado do Senhor, se você o conhece, se você crê na sua palavra, e a despeito de todas as suas fraquezas, a despeito de suas derrotas, a despeito daquilo que o inimigo lança contra você, saiba de uma coisa: o Senhor olha para você com amor eterno. Deus tem um propósito de fazer de você uma pessoa amada e consciente que esse amor procede justamente porque esse Deus é gracioso, esse Deus é soberano, esse Deus tem prazer em abençoar, em amar os seus filhos. E é interessante que Israel era um povo que Deus havia escolhido. Lá no Novo Testamento nós temos algumas declarações, como por exemplo o Evangelho de João diz assim: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Pela graça de Jesus Cristo, através da cruz, o Israel de Deus hoje não são somente os judeus, mas todos os que creem na obra de Jesus Cristo através da cruz e da sua ressurreição. O Israel hoje é composto de pessoas que nasceram em Israel, mas também dos gentios. É por isso que a palavra do Senhor diz assim: deu-nos poder de sermos chamados filhos de Deus. Através de quem? De Jesus Cristo na cruz do Calvário. A obra mais especial que nós podemos então contar a respeito do amor de Deus por você e por mim. Você é amado porque nós somos frágeis. Nós somos um vermezinho de Jacó, pequenininho, frágil, mas a palavra do Senhor diz assim, o texto é muito direto, dizendo: eu mesmo, o Senhor, os ajudarei. Eu mesmo, com a minha mão direita, sustentarei vocês, Israel. O texto destaca aqui no capítulo 41, quero ler novamente, profeta Isaías, capítulo 41, diz assim, verso de número 13: pois eu o seguro pela mão direita, eu, o Senhor seu Deus, lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Essa é uma expressão para mim e para você nesta noite, que você possa saber de algo que nunca o seu coração pode deixar se apagar. Você é amado do Senhor, mas o que você tem que fazer com isso? Você tem que se posicionar nesse amor, dizendo: eu fui amado pelo meu Redentor, as minhas fraquezas, as minhas limitações não impediram que eu pudesse receber desse amor de Deus sobre a minha vida. Nesta noite é uma noite de restauração, que você possa experimentar esse amor sobre o seu coração. Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas debilidades? Você tem fraqueza na fé, você tem dificuldade para caminhar muitas vezes lendo as Escrituras, orando. Expresse isso ao Senhor nesta hora. Expresse a Ele dizendo: Senhor, eu quero te amar, mas eu tenho muitas fragilidades. E eu tenho convicção que o Senhor irá te sustentar. O Senhor que disse a Israel e diz a você hoje: eu te amei, eu te atraí e eu estou fazendo uma grande obra sobre a sua vida, e essa obra já está com certeza preparada desde o dia da cruz do Calvário de meu filho. Ele fez isso por você e por mim. Bom, o último aspecto que eu quero destacar é através agora
desse Deus que transforma. Verso 20, 41, 20. Um Deus transformador. 41, 20. Diz assim a palavra do Senhor: assim todos que virem esse milagre entenderão o que ele significa. O Senhor fez isso, o Santo de Israel. Eu vou destacar isso porque no verso 18, Deus diz assim ao povo de Israel: eu vou abrir rios no Planalto, eu vou fazer fontes de águas no meio do deserto, eu vou trazer açudes em terra seca, eu vou fazer brotar mananciais em local ermo. E também diz assim que o Senhor plantaria árvores como o cedro, a acácia, a murta, árvores em locais onde não havia água. Quem pode fazer isso? Quem que planta alguma árvore no deserto? Não é verdade? Somente Deus para fazer isso, fazer com que ela produza sombra. E isso manifesta esse terceiro e último aspecto. Então, o nosso Deus é um Deus transformador. Israel vivenciava uma opressão muito grande. Israel estava com a autoestima destruída. Israel era um povo subjugado, um povo escravo. E agora Deus diz assim: o Senhor fará com que essa crise que vocês estão vivenciando se torne em uma grande alavanca para que Deus manifeste o seu poder. Ou seja, o Senhor então diz a Israel: eu vou transformar a realidade de vocês através do meu poder. Esse Deus que nós cremos, esse Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, é aquele que pode transformar a nossa realidade, aquele que chama do que não existe para a realidade. E esse Deus, ele faz com que Israel agora experimente um renovo. O que significa rios em deserto, árvores em locais que não tinha água? O que significa? É vida. É vida onde havia somente morte, sequidão, onde todos estavam ali contemplando a derrota. E agora o Senhor manifesta através da sua palavra algo dizendo: eu posso providenciar. Lá em Neemias capítulo 9, verso 15, diz assim que Deus providenciou para o povo de Israel no deserto pão e água. Esse é o Deus que pode fazer com que as circunstâncias que estão acontecendo aí na sua vida, na minha vida, deixe de ser situações de derrota e transformá-la numa circunstância, num momento onde Deus irá realizar o seu poder de transformar as circunstâncias, transformar a sua vida, transformar o seu casamento, transformar a sua família, transformar a sua vida profissional, mas sobretudo transformar o seu caráter e o seu coração. Como você está caminhando com Jesus? Tem experimentado momentos difíceis? Como você tem caminhado na sua fé cristã? O Deus que nós temos aqui no profeta Isaías capítulo 41 é o Deus que pode transformar qualquer circunstância através do seu poder. Ele pode fazer brotar rios no meio do deserto. E o texto vai dizer lá em Apocalipse capítulo 21, verso 5, dizendo assim: eu mesmo, o Senhor, faço novo todas as coisas. Isso é para você e para mim. A palavra do Senhor mostra que esse Deus que transforma as circunstâncias, ele pode transformar aí o que você está vivenciando. Qual o problema? Qual é a crise que você está enfrentando? Qual é a limitação aí devido à sua vida conjugal, o seu namoro, de repente a sua vida pessoal, familiar, profissional? Saiba de uma coisa: Deus quer transformar essa realidade. E eu quero concluir dizendo: Ele irá transformar a partir do momento que na sua vida você possa experimentar essa ação, transformando em primeiro lugar o seu coração e a sua mente. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, eu quero ler com você, se você puder abrir para acompanhar. Esse texto é muito conhecido, capítulo 12, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar.
a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu quero concluir então dizendo: você quer experimentar Deus transformando a realidade da sua vida? Quer experimentar Deus transformando a realidade de cada área da sua vida? Que você comece confessando a Ele que deseja que Ele transforme a sua maneira de pensar. O texto diz assim que nós não devemos imitar a maneira, o costume que o mundo, as pessoas aí fora que não temem a Deus pensam. Ou seja, eles não têm nenhuma perspectiva do sobrenatural, da ação graciosa desse Cristo que morreu na cruz e ressuscitou e vivo está. Que você possa hoje se apegar à palavra do Senhor e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero experimentar uma transformação em primeiro lugar no meu modo de pensar, na minha maneira, da minha conduta de vida daqui para frente. Muitas vezes a acusação é: mas nunca dei conta. Muitas vezes a circunstância é: mas agora nesse caos que eu estou, como pode isso? Deus pode, porque Ele tem propósito sobre aqueles que confessam Ele e pedem o seu socorro. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar seu coração e irá transformar cada área da sua vida. O texto diz assim que você experimentará qual será a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Essa é a minha oração agora e eu desejo que você continue desejoso por experimentar do que Deus tem a fazer na sua vida. Saiba de uma coisa: os nossos adversários, o próprio inimigo, tudo que se levanta contra a sua vida, ele tenta lançar setas ao seu coração para que você fique desacreditado. Se apegue à palavra do Senhor. Comece hoje um compromisso de posicionamento na presença do Senhor, com fé que Ele irá transformar a sua vida, a sua realidade e todas as circunstâncias que você está aí nesse momento sofrendo ou passando por um momento que a dor está presente. Creia nisso, creia que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz tudo para você hoje poder experimentar da sua manifestação. Eu quero orar por você neste momento. Senhor Deus, que a tua graça e o teu poder possa nesta hora visitar o coração do teu filho e da tua filha, que a paz do Senhor repouse sobre essa mente e esse coração. E nesta hora também eu lhe peço que o Senhor quebrante esse coração, quebrante esta vida, para que ele possa experimentar essa ação transformadora do Senhor, que ele possa experimentar o amor gracioso, porque nós não merecemos o teu amor, mas eu lhe peço, Senhor, cerque esse coração da tua filha e do teu filho com o teu amor, que toda acusação, tudo aquilo que já aconteceu, tudo aquilo que ele errou, tropeçou, que não tem autoridade sobre a sua mente, sobre o seu coração, mas que ele possa se apegar à promessa do Senhor em nos amar todos os dias. E por isso, Senhor, nós queremos nos posicionar, valorizando realmente a nossa fé num Deus soberano, num Deus poderoso. Deus vivo, ajude o teu filho, ajude-nos, ó Senhor, a honrar o teu chamado sobre as nossas vidas, para que nós possamos honrar o Senhor e vivermos como testemunhas do Senhor e experimentarmos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, com os amigos, aquilo que o Senhor tem como bom, perfeito e agradável para nossas vidas. Eu oro assim, Senhor, em teu nome, Jesus, humildemente pedindo perdão pelas nossas faltas, pelos nossos erros. Assim nós oramos, Senhor. Amém. Deus o abençoe, uma ótima semana a todos, Deus te cubra de graça. Até mais.